E se a fome não fosse um alarme, mas sim uma chave? Durante milhares de anos, a fome não foi vista como uma emergência que precisava ser apagada imediatamente. Foi vista como um limiar, um estado alterado de consciência ao qual só se tinha acesso quando o corpo deixava de receber alimento. E nesse vazio, algo mais profundo começava a falar. Os sacerdotes egípcios sabiam disso. Os iogues do Hindustão sabiam disso. Os profetas do deserto sabiam disso. E sabiam com tanta certeza que construíram ao redor dessa fome voluntária todo um sistema de purificação, revelação e contato com o divino. Mas algo mudou. Em algum momento da história, o jejum deixou de ser ensinado como uma tecnologia espiritual e passou a ser descrito unicamente como uma ameaça à saúde, uma privação perigosa, um risco que devia ser evitado a todo custo. As mesmas instituições que durante séculos jejuaram para se aproximar do divino, hoje advertem seus fiéis de que comer pouco é sinônimo de doença. Porque uma prática que atravessa cada tradição espiritual da história humana acabou cercada de medo. Neste vídeo vamos percorrer o que os textos esotéricos, as escrituras antigas e as tradições místicas de todo o mundo dizem que acontece dentro de você quando você deixa de comer por vontade própria. Vamos explorar por que a fome foi considerada uma chave espiritual, o que ela realmente ativa no seu corpo energético. E porque a ciência moderna, sem se propor a isso, está começando a confirmar o que os antigos já sabiam. Você não chegou a este vídeo por acaso. Se alguma vez sentiu curiosidade por jejuar e algo dentro de você o impediu, preste atenção, porque o que você vai ouvir pode explicar o porquê. Este conhecimento foi enterrado durante séculos. Se chegou até você hoje, não foi por acidente. Inscreva-se e vamos continuar desenterrando juntos o que não querem que você lembre. A fome como chave sagrada. Para compreender o lugar que o jejum ocupava no mundo antigo, primeiro é preciso abandonar a ideia moderna de que comer é simplesmente uma necessidade biológica que deve ser satisfeita sem demora. Para as civilizações antigas, o ato de se alimentar tinha uma dimensão muito mais ampla. Comer era absorver a vibração do mundo material. E deixar de comer, portanto, era retirar-se temporariamente dessa vibração para ouvir algo diferente. No Antigo Egito, os sacerdotes dos templos mistéricos jejuavam antes de entrar nas câmaras interiores onde se realizavam os rituais de iniciação. Não se tratava de um simples gesto de disciplina. Considerava-se que o corpo denso, alimentado constantemente, gerava uma espécie de neblina energética que impedia a percepção das frequências sutis. Ao retirar o alimento, essa neblina se dissipava e o iniciado ficava em condições de receber visões, sonhos reveladores ou encontros com forças que na vida cotidiana permaneciam ocultas. Na Grécia, algo semelhante acontecia antes dos mistérios de Eleusis, uma das cerimônias mais veneradas e secretas da antiguidade. Aqueles que buscavam ser iniciados deviam atravessar um período de abstinência antes de receber o alimento sagrado que marcava o clímax do ritual. O jejum não era um requisito burocrático, era a preparação necessária para que o corpo pudesse conter a experiência que estava prestes a viver. Sem esse esvaziamento prévio, acreditava-se que o ser humano não tinha capacidade de receber o que os mistérios estavam prestes a lhe revelar. Na tradição védica da Índia, os textos falam de tapas, uma palavra que costuma ser traduzida como austeridade, mas que na verdade significa algo mais parecido a calor interno, fogo gerado pela disciplina. O jejum era uma das formas mais diretas de gerar esse fogo. Entendia-se que, ao restringir o alimento, a energia que normalmente era dedicada à digestão ficava livre para alimentar outra coisa. A consciência, a percepção, o fogo interior que permite atravessar os véus da ilusão e acessar estados de compreensão que a mente ordinária não pode alcançar.
O que essas tradições, separadas por milhares de quilômetros e sem contato entre si, coincidem em afirmar é surpreendente. O corpo saciado é um corpo denso. O corpo que jejua se torna permeável. E essa permeabilidade, longe de ser perigosa, era considerada a porta de entrada para experiências que o alimento cotidiano mantinha fechada. 40 dias no silêncio. Existe um número que se repete com uma insistência que não pode ser coincidência: 40. 40 dias de jejum aparecem repetidamente nos relatos que as tradições consideram fundacionais, como se esse período específico marcasse um limiar reconhecível por aqueles que transmitiram esses ensinamentos. Moisés jejuou 40 dias na montanha antes de receber as tábuas da lei, segundo relata o Êxodo. Não comeu pão nem bebeu água durante esse tempo, e foi precisamente nesse estado de esvaziamento absoluto que recebeu o que se descreve como comunicação direta com o divino. O texto não apresenta o jejum como um detalhe secundário. Apresenta-o como a condição necessária para que esse encontro pudesse acontecer. Jesus, antes de começar sua vida pública, retirou-se ao deserto durante 40 dias sem alimento. Foi nesse estado, quando o corpo havia sido despojado de todo o sustento material, que ele enfrentou as tentações descritas nos evangelhos. O relato sugere algo importante. É precisamente quando o corpo está mais vulnerável, mais vazio, que as forças ocultas, tanto as luminosas quanto as sombrias, se manifestam com maior clareza. O jejum não elimina o conflito espiritual, ele o revela. Buda, antes de alcançar a iluminação sob a árvore Bodhi, atravessou anos de ascetismo extremo que incluíram longos períodos sem alimento. Embora mais tarde tenha ensinado o caminho do meio, advertindo que o jejum extremo por si só não conduz à libertação, ele nunca negou que essa etapa de restrição severa foi necessária para desmontar os apegos que o prendiam ao mundo material. O vazio do estômago, em sua experiência, tornou-se o espelho onde pôde observar o vazio de seus próprios apegos. O que esses relatos compartilham não é apenas o número de dias. Compartilham uma estrutura: retiro, esvaziamento, confronto, revelação. O jejum não se apresenta como um simples sacrifício. Apresenta-se como uma tecnologia de transformação que exige que o buscador se despoje do material para poder receber o imaterial. Por que precisamente 40 dias e não outro número qualquer? Algumas tradições esotéricas sustentam que esse período corresponde ao tempo que o corpo necessita para completar um ciclo completo de purificação energética. Um processo que atravessa diferentes fases de resistência, crise e, finalmente, abertura. Os primeiros dias são os mais duros, dominados pela fome física e pela ansiedade. Mas aqueles que documentaram essas experiências falam de um ponto de ruptura, depois do qual a fome desaparece e algo diferente ocupa seu lugar. Uma clareza incomum, uma sensação de leveza, a percepção de que os sentidos se tornaram mais aguçados. O fogo que limpa os canais. As tradições místicas orientais foram especialmente detalhadas ao descrever o que acontece dentro do corpo energético durante o jejum prolongado. No taoísmo, ensinava-se que o processo digestivo consome uma quantidade enorme da energia vital conhecida como Qi. Quando o corpo deixa de destinar essa energia para digerir alimento, o excedente começa a circular para os canais energéticos superiores, permitindo que se desobstruam bloqueios que a vida cotidiana, com seus excessos e seu ritmo constante, havia acumulado. Os mestres taoístas praticavam jejuns prolongados precisamente para facilitar esse processo, entendendo que um corpo cheio de comida era um corpo com os canais congestionados. Nas tradições iógicas, essa mesma ideia aparece sob outro nome. Sustenta-se que o jejum facilita a ascensão da energia Kundalini, essa força que se descreve enrolada na base da coluna e que, ao ser ativada, percorre os diferentes centros energéticos do corpo até alcançar o topo da cabeça. Um corpo carregado de digestão pesada, segundo esse ensinamento, mantém essa energia adormecida.
um corpo aliviado pelo jejum abre caminho para ela. Os xamãs de diferentes tradições ancestrais, desde os povos originários da América do Norte até as culturas andinas, utilizavam o jejum como preparação indispensável para suas vigílias visionárias. A chamada busca da visão, praticada por numerosos povos indígenas norte-americanos, exigia que o buscador passasse vários dias completamente sozinho, sem alimento, exposto aos elementos, esperando que uma visão ou um guia espiritual se manifestasse. A fome não era um obstáculo para essa experiência. Era, segundo suas próprias palavras, transmitidas de geração em geração, o instrumento que abria a percepção para o que na vida ordinária permanecia invisível. Existe uma explicação que se repete em diferentes culturas para justificar por que a fome facilita esses estados. Quando o corpo deixa de receber alimento externo, começa a se nutrir de suas próprias reservas. E nesse processo de autoconsumo, algo muda também na mente. Os pensamentos cotidianos, ruidosos e repetitivos, começam a perder força. O silêncio interior se aprofunda. E nesse silêncio, diziam os antigos, é onde finalmente pode-se ouvir o que realmente importa. O que a ciência confirma sem querer confirmar. Durante décadas, a medicina moderna tratou o jejum como uma ameaça. No entanto, nos últimos anos, a própria ciência começou a documentar processos internos que, sem usar a linguagem espiritual dos antigos, descrevem algo surpreendentemente parecido com o que as tradições místicas afirmavam havia séculos. Em 2016, o biólogo japonês Yoshinori Ohsumi recebeu o Prêmio Nobel de Medicina por suas pesquisas sobre a autofagia, um mecanismo pelo qual as células, diante da ausência de alimento externo, começam a decompor e reciclar seus próprios componentes danificados. Em outras palavras, quando o corpo deixa de receber comida, não entra em um estado de simples carência. Entra em um estado ativo de limpeza celular, um processo de purga interna no qual o que é velho, danificado e o que já não serve é decomposto e transformado em material útil. Os antigos não tinham microscópios nem conheciam a palavra autofagia, mas falavam em sua própria linguagem de purificação, de limpeza do corpo e da alma, de um fogo interno que queima o que sobra. A coincidência é difícil de ignorar. A ciência também documentou que, após aproximadamente 12 a 16 horas sem ingerir alimento, o corpo começa a esgotar suas reservas de glicose e passa a produzir corpos cetônicos a partir da gordura armazenada, transformando-os em sua nova fonte principal de energia, incluindo a energia que o cérebro utiliza. Essa mudança de combustível tem sido associada a um aumento na produção de uma proteína chamada fator neurotrófico derivado do cérebro, ligada à formação de novas conexões neuronais, a proteção contra a deterioração cognitiva e a estados de maior clareza mental. Ou seja, no mesmo ponto onde as tradições antigas localizavam o início da percepção expandida, do silêncio interior e da clareza visionária, a ciência moderna localiza uma mudança metabólica real que altera o funcionamento do cérebro e potencializa processos de plasticidade neuronal. Pesquisadores também apontaram que o jejum ativa uma enzima conhecida como AMPK, que funciona como um sensor de energia celular e que, ao ser ativada, inibe uma via chamada mTOR, associada ao crescimento e à proliferação celular descontrolada. Quando essa via é reduzida, o corpo prioriza a reparação em vez do crescimento. Repara-se antes de voltar a construir. Os antigos chamavam isso de purificação antes da revelação. A bioquímica moderna chama isso de regulação de vias metabólicas de reparação celular. Nenhuma dessas coincidências demonstra, evidentemente, que o jejum abra portais para dimensões espirituais, mas demonstra algo que nenhuma instituição moderna quer admitir por completo: que privar deliberadamente o corpo de alimento não é simplesmente um ato de risco, mas sim um desencadeador de processos internos profundos, mensuráveis, reais, que alteram tanto o corpo quanto a mente de formas que mal começamos a compreender. O medo que nos ensinaram a ter da fome.
Se o jejum foi considerado durante milênios uma das ferramentas espirituais mais poderosas disponíveis para o ser humano, por que hoje gera tanto medo? Parte da resposta está em uma mudança profunda na relação que a civilização moderna estabeleceu com a comida. Durante a maior parte da história humana, o alimento foi escasso, sazonal, difícil de conseguir. O jejum, nesse contexto, era, além disso, uma experiência compartilhada por comunidades inteiras, sustentada por um marco espiritual que lhe dava sentido e contenção. A industrialização da alimentação mudou essa relação por completo. A comida deixou de ser escassa e se tornou abundante, constante, disponível a qualquer hora. E com essa abundância surgiu uma indústria completa dedicada a garantir que o ser humano jamais voltasse a sentir fome voluntariamente. Comer várias vezes ao dia se transformou em um mandamento de saúde. A sensação de fome, antes vista como o início de um processo sagrado, começou a ser descrita como um alarme que devia ser apagado imediatamente. Não se trata de afirmar que exista uma conspiração organizada e consciente. Trata-se de reconhecer que os interesses de uma indústria alimentícia multibilionária e os interesses de uma experiência espiritual profunda raramente coincidem. Um corpo que jejua consome menos. Um corpo que jejua questiona menos as mensagens constantes que o convidam a comer. E um corpo que jejua, segundo as tradições que percorremos, começa a perceber com uma clareza que o torna menos dócil diante do ruído exterior. As mesmas instituições religiosas que antes prescreviam o jejum como parte central de sua prática espiritual, com o passar dos séculos, foram suavizando essas exigências, reduzindo-as a gestos simbólicos quase vazios de conteúdo real. O que antes eram 40 dias de esvaziamento profundo se tornou, em muitos casos, renunciar a um único alimento durante poucas semanas ao ano. Não dizemos isso para gerar desconfiança sem fundamento. Dizemos isso porque a história é clara. Cada vez que uma prática antiga demonstra ter o poder de transformar a percepção humana, tende a ser diluída, medicalizada como perigo, ou reduzida a um símbolo sem força. E o jejum, com sua capacidade comprovada de alterar o corpo, a mente e a consciência, encaixa-se perfeitamente nesse padrão. Talvez por isso, quando alguém menciona hoje a palavra jejum, a primeira reação de muitos seja de alarme. Nos ensinaram a temer a fome. Mas os antigos nos ensinaram, durante milhares de anos, que essa mesma fome, sustentada com consciência e intenção, pode se transformar em uma das portas mais diretas para o que realmente somos, além do corpo que precisa ser alimentado a cada poucas horas. Como esse conhecimento se integra hoje? Compreender o lugar sagrado que o jejum ocupou na história humana não serve de muito se essa compreensão ficar apenas na mente. As tradições antigas não transmitiam esse conhecimento como uma curiosidade histórica. Transmitiam-no como uma prática viva, algo que devia ser vivenciado, não apenas estudado. 1. Comece reconhecendo o condicionamento. Antes de tentar qualquer prática, observe a si mesmo. Note quantas vezes por dia você come não porque seu corpo precisa, mas porque o relógio indica, porque o tédio pede, porque uma emoção incômoda busca ser acalmada com algo na boca. Os antigos distinguiam com clareza entre a fome real do corpo e a fome inventada pela mente. Aprender a diferenciá-las é o primeiro passo, e pode ser feito sem deixar de comer nenhum dia. Basta perguntar a si mesmo, antes de cada refeição, se realmente há fome física ou se há outra coisa buscando ser preenchida. 2. Se você decidir explorar o jejum como prática, comece com janelas breves. As tradições mais antigas falavam de 40 dias, mas também reconheciam etapas prévias de preparação. Não é necessário, nem recomendável, imitar diretamente os jejuns extremos de profetas e asceta. Começar com períodos curtos, de 12 a 16 horas sem alimento, permite que o corpo se familiarize gradualmente com esse estado, sem gerar um choque brusco. 3. Acompanhe o processo com silêncio, não com distração.
A razão pela qual o jejum antigo estava sempre unido à meditação, à oração ou ao retiro é simples. O vazio do corpo revela o que normalmente fica encoberto pelo ruído mental. Se você jejua enquanto preenche cada minuto com telas e conversas, é provável que sinta apenas desconforto físico. Se você jejua em silêncio, com espaço para observar seus próprios pensamentos, é muito mais provável que acesse aquela clareza da qual falavam os místicos. 4. Preste atenção ao que emerge, não apenas ao que desaparece. Muitas pessoas que jejuam pela primeira vez se surpreendem ao notar que, junto com a fome, também emergem emoções que estavam enterradas sob camadas de distração constante. Isso não é coincidência. Comer compulsivamente é, para muitas pessoas, uma forma silenciosa de evitar sentir. Ao retirar essa válvula de escape, o que estava oculto vem à superfície. Os antigos consideravam isso uma parte essencial do processo. Não se trata apenas de purificar o corpo, mas de se encontrar cara a cara com aquilo que se tem evitado sentir. 5. Honre os limites do seu corpo atual. Nenhuma tradição espiritual séria ensinava o jejum como uma competição de resistência. Ensinava-se como uma ferramenta que devia se ajustar à condição de cada pessoa, com acompanhamento e bom senso. Aqueles que têm condições de saúde particulares ou atravessam estados de vulnerabilidade física devem proceder com informação adequada e, sempre que possível, orientação profissional. O objetivo nunca foi o sofrimento pelo sofrimento, foi a clareza. Praticado com consciência, o jejum deixa de ser uma simples restrição e se torna aquilo que os antigos sempre souberam que era: um espaço deliberado de silêncio interior, no qual o corpo se aliviana, a mente se aquieta e algo que normalmente permanece coberto pelo ruído da vida cotidiana finalmente tem a oportunidade de falar. Reflexão final. Ao longo desta jornada, vimos que o jejum nunca foi, para as civilizações antigas, um simples método para perder peso ou uma moda passageira. Foi considerado uma das ferramentas mais diretas para atravessar o véu que separa o material do espiritual. Egípcios, hebreus, hindus, budistas, xamãs e místicos de todas as latitudes coincidiram, sem se colocarem de acordo, em que o corpo vazio é um corpo permeável e que nesse vazio habita uma clareza que a saciedade constante jamais permite alcançar. A ciência moderna, sem buscar isso, começa a confirmar na linguagem da biologia o que os antigos já sabiam na linguagem do espírito. Se você chegou até o final deste vídeo, provavelmente não foi coincidência. Talvez algo dentro de você tenha reconhecido em cada palavra uma verdade que você vinha intuindo há tempos sem saber nomear. Inscreva-se e faça parte daqueles que continuam desenterrando o que durante séculos tentaram nos fazer esquecer. Escreva nos comentários a frase: "Eu escuto o que meu corpo cala".